De onde vem o nosso senso moral? Essa é a pergunta que C.S. Lewis vai fazer no capítulo 4 do seu livro Cristianismo Puro e Simples. E aqui eu vou apresentar para vocês uma síntese do raciocínio que ele faz para justificar a existência de um senso moral anterior à própria existência humana. Bom, meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. E para que vocês possam acompanhar todas as reflexões que eu faço aqui desse livro, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, eu abri uma playlist específica para isso. Então basta acompanhar pela playlist do Cristianismo Puro e Simples. E outra coisa, vocês querem conhecer os meus trabalhos? Conhecer os meus cursos, meus textos e até o meu serviço como filósofo clínico? Eu quero fazer um convite para vocês. Visitem o meu site, fabioblanco.com.br. E nesse capítulo 4 do livro Cristianismo Puro e Simples, o C.S. Lewis vai começar mostrando que uma das alternativas oferecidas pelo pensamento secular é a de que a moralidade é uma construção humana. Foram os homens que inventaram esse negócio de moral. E qual é a lógica que o Lewis traz desse argumento? Primeiro, ele vai lembrar que a ideia de que a moral é uma construção humana tem entre os seus principais defensores os materialistas. E os materialistas acreditam simplesmente que tudo é matéria. Não existe nada fora, nada além da matéria. E aí pensem comigo, sendo tudo matéria, nós vamos precisar aceitar que a matéria existe desde sempre. Porque se tudo é matéria, nada pode existir antes da matéria. Então, a eternidade da matéria é uma conclusão lógica da ideia de que tudo é matéria. Isso força a conclusão de que a matéria, além de ser eterna, não permite que qualquer consciência tenha existido antes dela. Ou, em outras palavras, a consciência seria um efeito da matéria. E por que é importante entender em que ordem a consciência entra nisso? Porque se nós estamos falando de moralidade, nós estamos falando automaticamente de consciência. Não existe moralidade sem uma consciência. Os animais que não têm consciência não têm moral. Os únicos que têm moral são os homens. Por quê? Porque eles têm uma consciência. Então saber onde a consciência entra é muito importante. E, no caso dos materialistas, se a consciência é posterior à matéria, ou melhor, é fruto da matéria, porque tudo é fruto da matéria, então a própria moralidade também seria fruto da matéria de alguma maneira. Porque a moralidade seria algo que viria depois da matéria, tá? Ou seja, depois de uma consciência, porque a moralidade sempre vai vir depois da consciência, mas depois de uma consciência que é ela mesma material, que é ela mesma fruto da matéria. E como na perspectiva materialista, a única consciência que nós conhecemos é a dos homens, porque numa perspectiva material, só os homens têm consciência. Então nós poderíamos dizer que a moral, que só pode surgir com consciência, é um produto humano, já que na perspectiva materialista, a consciência humana é a única mesmo que nós conhecemos. Entenderam isso? Por isso que os materialistas vão defender que a moral é uma construção humana. É uma conclusão lógica dos seus pressupostos. Por outro lado, em oposição à perspectiva materialista, o Lewis vai apresentar a perspectiva dos religiosos. Então ele vai fazer essa comparação, materialistas e religiosos. Então ele vai explicar o seguinte, que, segundo os religiosos, o universo possui um criador. E a própria matéria foi criada por esse criador. E, como todo ato criador é um ato de inteligência, não existe criação sem inteligência, esse criador que os religiosos apresentam só pode ser uma mente inteligente. Ou seja, em outras palavras,
esse Criador é uma consciência. Então, diferente dos materialistas, na perspectiva religiosa, a consciência existe antes da matéria. Então, a perspectiva religiosa vai abrir a possibilidade de que a própria moralidade não seja uma criação humana, mas algo dado por essa consciência que existe antes de tudo. É uma possibilidade. Não é que é uma conclusão óbvia e lógica, mas é uma possibilidade. Já há uma possibilidade. Com os materialistas, não havia possibilidade alguma. A consciência e a moralidade vêm depois da matéria. Com a perspectiva religiosa, já há possibilidade da moralidade vir antes, vir por meio dessa consciência que é antes da matéria. Aí a pergunta que o próprio Lewis vai fazer é o seguinte: qual dessas perspectivas é a correta? E por que ele faz a pergunta? Porque ele vai nos lembrar que quando nós estamos assim numa dúvida sobre essas questões, sobre várias questões, nós tendemos a nos socorrer da ciência para responder aos nossos questionamentos. Cientificamente, quem está correto? O materialista ou o religioso? Só que nesse caso, o Lewis vai ressaltar que a ciência é incapaz de dizer quem está certo, pelo simples fato que é impossível verificar quais são os pressupostos envolvidos aqui. Porque a ciência ela vai se basear na observação. E essa relação dos homens com a moral é algo que não é observável. Por que não é observável? Porque é algo que cada um só consegue perceber dentro de si mesmo. Essa nossa relação com a moral é um incômodo que existe dentro de nós, o incômodo pelo certo, e como que o Lewis mostrou, né, nos capítulos anteriores, essa nossa relação com o certo e errado, essa relação comum que nós temos com o certo e errado. E isso nós só conseguimos perceber dentro de nós mesmos. Então, como é só dentro de nós mesmos, a ciência não tem como dar palpite. Está fora do seu campo de observação. Então não é pela ciência que nós vamos resolver essa questão. E dito isso, o Lewis vai então reafirmar o que ele já tinha proposto antes. Bom, o senso moral é algo que os homens têm dentro de si antes mesmo de pensarem sobre ele. Então ele parte daqui. Isso aqui é a questão evidente, que a prova é apenas o testemunho que cada um tem de si. Olha, nós temos um senso moral comum, todos nós temos uma perspectiva do certo e do errado, como ele já mostrou aqui nos capítulos anteriores do seu livro, então isso é uma coisa que já está posta. E a partir disso, nós vamos começar a fazer as nossas observações. Existe essa força dentro de nós, uma força que impele as pessoas a fazerem as coisas de determinada maneira, e quando elas não fazem, elas sentem que estão fazendo errado, não que elas sejam impedidas de fazer, isso é muito importante, mas é algo que se não fizer incomoda, ou pelo menos toca um alarme dizendo, está errado, você pode continuar fazendo, mas está errado, eu sei que estou errado fazendo isso. Então ele vai concluir o seguinte, que esse senso moral, sendo assim, ele não pode vir do próprio homem. Porque todos nós temos em comum. Então como é que nós vamos colocar isso uns para os outros assim? E como é que pode ser uma coisa que surge dentro da gente? Não, é algo que só pode ter vindo antes dos homens e só pode ter vindo por uma inteligência anterior. Porque a moral é fruto da consciência. Então só pode vir de uma inteligência anterior aos homens. Por quê? Porque é exatamente algo que todos têm em comum dentro deles. Então, quando Lewis fala da lei da natureza humana, ou a lei do certo ou errado, ou da lei moral, ele está se referindo a algo intencional, algo que foi intencionalmente colocado dentro dos homens. E a partir do momento que nós falamos de intenção, nós estamos nos referindo a algo feito por uma inteligência. E aqui nós chegamos à conclusão do Lewis, que a lei moral é algo que Deus colocou em nós. Falando assim,
Parece óbvio, mas veja que há todo um raciocínio por trás. A lei moral, a lei da natureza humana, a lei do certo e errado, esse senso comum que nós temos, Deus colocou em nós. É a única resposta que Lewis vai encontrar depois de fazer toda essa reflexão. E o Lewis, para não deixar um buraco na sua reflexão, ele ainda vai, por meio de uma nota separada, vai ressaltar uma outra possibilidade teórica, que é a possibilidade da chamada força vital. O que seria a força vital? Seria o seguinte: olha, existe uma força impessoal que tem uma intencionalidade que dirige os homens por meio da evolução humana. Então, nessa perspectiva, a moral poderia surgir dessa força. É uma força intencional, que não é Deus, nem um homem, nem uma pessoa qualquer, mas é uma força que tem uma intenção, uma aspiração. Sendo uma força intencional, isso aí poderia gerar essa moralidade e colocar essa moralidade dentro dos homens. Tudo bem, logicamente tem até sentido, só que o Lewis vai simplesmente falar, isso é um absurdo, porque se nós estamos falando de intenção, intenção pressupõe pessoalidade. E não dá para imaginar uma intenção, uma aspiração de uma força impessoal, de uma força simplesmente. Não existe isso. Então, ele só coloca aqui para não dizerem que ele não falou do assunto. Mas ele acha um absurdo, tanto que ele coloca como uma nota separada, porque provavelmente ele não considera nem uma ideia digna de debate. É tão óbvio, ó, se tem intenção tem que ter pessoa, se não tem pessoa não tem intenção e pronto. Então ele deixa essa nota separada, essa reflexão separada, só para não passar em branco. Na verdade, nesse capítulo, o que o Lewis quer deixar claro é que, se falamos de uma lei moral, essa lei só pode ser fruto de um ser inteligente existente antes de nós, existente antes dos homens. E com isso ele quer dizer simplesmente que, se há uma moral, essa moral só pode vir de Deus. Certo, gente? Espero que as razões aqui do Lewis tenham ficado claras para você, que vocês consigam ler agora o capítulo entendendo um pouco melhor o que ele está dizendo e possamos continuar juntos refletindo até o final dessa obra. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.